Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais, médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos novamente ao Telesaúde Goiás. Meu nome é Letícia e eu sou médica de família e comunidade. Hoje a gente vai dar sequência ao nosso manejo da dengue. Só que hoje a gente vai falar de um grupo que não costuma ficar na UBS. Não costuma ficar na atenção primária, porque geralmente esse grupo ele é hospitalizado, porque ele precisa ser monitorado. Mas a pergunta que fica é: eu posso fazer algo para esse meu paciente ser antes dele chegar no hospital? Pode. Então é isso que a gente vai falar hoje. Retomando, tem uma aula completa aqui no Telesaúde há pouco tempo, em março, feita pela professora Nádia Maciel, infectologista. Não percam essa aula está completa. Bom, o que é o sinal de alarme que eu até prometi na aula passada de dengue, falando do grupo A e do grupo B? Bom, sinal de alarme é quando o paciente, que já é suspeito por ter dengue, ele apresenta alguns sintomas que causam preocupação, porque pode estar manifestando o extravasamento de plasma do sangue. E isso é muito importante. É uma pessoa, então, que vai apresentar dor abdominal intensa, seja referida ou seja a palpação, e essa dor é contínua, vômitos persistentes, acúmulo de líquidos, né? Então, a saída desse líquido, como ascite, derrame pleural, derrame pericárdico, hipotensão postural e lipotímia, ou seja, a saída de líquido do sangue faz com que a pressão abaixe, certo? Vou apresentar, né, no exame físico, hepatomegalia 2 centímetros abaixo do rebordo costal, ou seja, na palpação do fígado, você vai sentir ele 2 centímetros abaixo da costela. Sangramento de mucosa. Veja aqui que não é sangramento de pele induzido, igual era lá no grupo B, que a pessoa chegava com petequias, né, no corpo, ou então essas petequias eram induzidas na prova do laço. Não, aqui é um sangramento de mucosa, seja sangramento da boca, por exemplo, gengiva ou nariz. Letargia ou irritabilidade e aumento progressivo do hematócrito, ou seja, realmente esse sangue está ficando mais concentrado. E aí, o que a gente vai fazer? Para homens, a gente vai esperar uma hemoconcentração, ou seja, o hematócrito concentrado, para mulheres, quando ela está um hematócrito maior que 44%. E para homens, quando o hematócrito estiver maior que 50%. O grupo C, então, é o seguinte: geralmente, os sinais de alarme, eles costumam surgir nessa fase da dengue, que a gente chama de defervescência da febre. Ou seja, justamente quando a febre vai caindo ou vai sumindo, é que a gente tem que ficar de olho para surgir sinais de alarme. Por quê? Eles vão justamente advertir-nos de o extravasamento do plasma e hemorragias, que são as duas principais preocupações na dengue. Essa classificação, então, ela determina que o paciente ele requer um atendimento de urgência o mais rápido possível. Por quê? Porque ele está apresentando já na sua frente esse extravasamento
de plasma ou então manifestações hemorrágicas. Não só de sangue, não só de nariz e de gengiva, pode ser no xixi, pode ser nas fezes também. E aí eu me pergunto, mas eu estou na unidade básica de saúde. Eu posso ajudar esse paciente de alguma forma? E a resposta é sim, você pode. Se você tem acesso a uma hidratação com soro fisiológico na sua unidade, você já vai, então você vai ligar para o SAMU ou então você vai encaminhar esse paciente para alguma hospitalização. E enquanto você estiver aguardando essa ambulância chegar, você pode sim fazer coisas para esse paciente, mesmo que ele não vai ficar com você. Olha esse recado que está no manual de diagnóstico e manejo clínico da dengue. Iniciar a reposição volêmica imediata, em qualquer ponto de atenção, independente do nível de complexidade, inclusive durante eventual transferência para a unidade de referência, certo? Mesmo na ausência de exames complementares. Ou seja, esse paciente, às vezes, mesmo sem um hemograma, se ele apresentou o sinal de alarme, ele já precisa ser referenciado. E o que a gente vai fazer? Existe a hidratação da primeira hora, uma reavaliação clínica e se o transporte não tiver chegado nessa segunda hora, a gente vai fazer uma nova hidratação desse paciente. Como ela é feita? A primeira hora é 10 ml por quilo, certo? Então a gente vai multiplicar o peso desse paciente por 10 ml. Olha o Roberto de novo, né? Roberto, então, é um paciente que chegou para a gente identificou nele algum sinal de alarme, vamos supor que na UBS não possui o hemograma para a gente fazer nesse paciente, e esse paciente, Roberto, ele precisa, então, ser encaminhado. Porém, a gente sabe que, às vezes, o transporte pode demorar um pouco. O que eu posso fazer para o Roberto? Hidratação imediata. Então, eu vou multiplicar o peso do Roberto de 76 quilos por 10 e a gente vai precisar fazer em Roberto 760 ml de soro fisiológico de 0,9% em 1 hora, certo? Então, aqui seria um exemplo da prescrição do Roberto. A gente ligaria, então, para o SAMU, passaria o caso do seu Roberto e ele encaminharia o Roberto para hidratação, para hospitalização. Então, a gente vai fazer uma prescrição de hidratação endovenosa, é no soro, na veia. Então, eu vou prescrever aqui um frasco de 500 ml de soro fisiológico e um frasco de 250 ml de soro fisiológico, vai dar aí quase o que ele precisa, né? 750 ml. Então, deixar correr o soro fisiológico total em 1 hora. E aí, lembra que depois desse período, tem uma avaliação clínica, onde você vai reavaliar sinais vitais, PA e avaliar também a diurese. Então, às vezes, esse paciente não precisa ser sondado nem nada, mas às vezes, colocar esse paciente para a gente para ele urinar em algum tipo de medidor, algum tipo de dispositivo mesmo que possuir na UBS que seja capaz de medir quantos ml ele urinou nessa 1 hora, e o desejável é que ele urine 1 ml por quilo por hora. No caso do seu Roberto, ele teria que ter urinado 76 ml, certo? E aí, no caso da segunda hora, a gente reavaliou e ele está bem. Então, a gente vai manter a hidratação de 10 ml por quilo hora na segunda hora, até a avaliação do hematócrito, que deverá ocorrer em 2 horas após a etapa de reposição volêmica, até para a gente ver se melhorou a hemoconcentração. Então, aqui, a mesma prescrição vai acontecer para o seu Roberto, certo? E aí, a gente pode colocar aqui seria um exemplo de um encaminhamento, né? Na folha de encaminhamento que você vai entregar ali para a ambulância, para que eles entreguem para o médico que vai receber o Roberto. Então, a gente vai falar a idade dele, se tem presença de comorbidades, risco social, condições clínicas especiais, que eu sei que pertencem ao grupo B, mas são muito importantes na hora de avaliação do paciente. Data de início dos sintomas, o tipo e intensidade dos sintomas apresentados, data da defervescência da febre e, se ele vai ser do grupo C,
quais sinais de alarme ele possui. E também nós vamos colocar as suas avaliações de sinais vitais, certo? Temperatura, pulso, frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória, estado de consciência, certo? A gente viu que ele pode ficar letárgico ou irritado, hidratação. Nós vamos ver o estado hemodinâmico, né? Perfusão periférica, ver a força do pulso também. Presença de alguma efusão pleural, né? Algum sinal clínico de derrame pleural, se está tendo dor abdominal, ascite, hepatomegalia, exantema ou petequias. E também, se o Roberto, vamos supor, ele era um grupo B que passou a ser grupo C e ele já possui um hemograma prévio. Vamos deixar tudo nesse encaminhamento como estava os exames de acompanhamento do Roberto. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Realmente é uma aula mais curta, que de revisão, para a gente não esquecer e abandonar o grupo C. O grupo C é um grupo muito importante e enquanto ele estiver na UBS e não estiver no hospital, ele tem sim como a gente ajudar esse paciente. Lembrando que o Telesaúde Goiás fica disponível para diversas funções, certo? Temos cursos gratuitos com certificado, temos as aulas aqui do YouTube, teleinterconsultorias e laudos oftalmológicos e cardiológicos para as outras cidades de Goiás. Então, até mais!